chega final de ano, tá todo mundo cansado, né? Apesar de ter muita confraternização, de ser um momento de empatia, da gente abraçar, da gente curtir, de renovar esperanças, né? Renovar os votos para 2023, renovar aquela academia que a gente falou que ia fazer e não foi. Mas também é um momento que a gente está muito cansado. E a gente às vezes esquece que a gente está cansado. A sobrecarga vem toda aqui no nosso ombro. E como lidar nesse momento do ano com essa sobrecarga, com esse peso, com esse estresse que chega? Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Marcela Bezerra Dias. A Marcela é psicóloga e ela tem umas dicas para dar para a gente aqui de como a gente pode se cuidar nesse fim do ano. Olha, Marcela, eu senti na semana passada também esse peso, viu? Na quarta-feira o meu corpo falou, viu? Chega, não tem mais condição não, acabou, vai descansar hoje, não vai sair. É assim, acho que a maioria das pessoas estão assim, né, Marcela? Bom dia. Bom dia a todos. Excelente aí a chamada, é isso mesmo. Final de ano, quando a gente olha para o nosso retrovisor, a gente vê quanta coisa a gente já fez. Iniciamos o ano com uma expectativa, aí fomos desenvolvendo tantas coisas durante o ano. Algumas deram certo, outras não deram certo, outras a gente conseguiu continuar, outras não. E aí a gente chega aí no final de ano realmente com toda essa análise do que nós vivemos. E nada melhor do que estar aqui nesse canal maravilhoso para conversar um pouco sobre isso, acomodar um pouco as nossas emoções, porque é um momento realmente aí, fim de ano, de reflexão, de refletir, de analisar, de parar, também de se permitir colher o que se plantou, né? E o espaço aqui ele é muito importante para isso, porque a gente precisa reconhecer que, independente se a minha caminhada ela me levou realmente ao objetivo final, houve ganhos à caminhada, né? Eu fiz uma escolha, eu percorri, e quais foram esses ganhos? Então, avaliar esses ganhos, comemorar esses ganhos, para poder aliviar um pouco e reavaliar para estarmos emocionalmente mais preparados para o enfrentamento do próximo ano. Marcela, você falou de emoções, já vou voltar para as emoções, eu acho que tem também tudo a ver, tá tudo no mesmo balaio, né, na mesma salada. Mas eu queria começar falando sobre o tempo. A gente esquece, talvez, de fazer você comenta isso, de fazer amizade com o tempo. A gente esquece e acha que a gente tem tempo para fazer tudo, e a gente esquece do nosso corpo, da nossa mente, de cuidar dela. E o tempo é muito necessário para isso, né, Marcela? Exatamente, exatamente. Nós temos, assim, falando de dia, né, 24 horas, e a gente dedica o nosso tempo de que forma a gente distribui esse tempo, né? Eu faço deste tempo só algo que eu preciso estar produzindo o tempo todo, mas eu também me permito me cuidar da minha saúde, do meu relacionamento social, né? Onde que eu fico envolvida? Como é que eu distribuo esse meu tempo? Então, às vezes as pessoas elas colocam parte do seu dia focado somente em coisas muito desafiadoras, muito cansativas, e não se permite ter o seu tempo de autocuidado. Isso falando de dia. Quando a gente fala em macro, que é um tempo maior, que a gente vai avaliar de forma maior, assim, né? A gente observa que por que o tempo ele passa a ser o nosso aliado? Porque a cada vivência que a gente tem, a gente fica mais experiente, mais coisas a gente vai agregando nos nossos valores, nas nossas experiências, nos nossos desafios. Então, de repente, aquilo que hoje, o tempo de hoje, eu ainda não consegui, eu tenho certeza que se eu continuar persistindo nesse bom caminho, desenvolvendo tudo que eu estou me propondo a desenvolver desta melhor forma, o tempo vai me trazer aí esses resultados que eu tanto esperava. Isso tem a ver também com viver mais leve, ou não? É a maneira de viver mais leve também. Quando você consegue controlar o tempo, né, e consegue colocar tudo no horário que você precisa, inclusive descansar, você consegue viver mais leve também? Exatamente, exatamente. Agora Marcela... Quando a gente se Oi? permite, né? Não, pode falar, desculpa, te interrompi. Não, não, tranquilo, é exatamente isso. É, é,
vamos ter os nossos desafios, sem dúvida, e que bom que nós temos, porque através dele são as nossas motivações para buscar melhor qualidade de vida, tantas outras coisas. Agora, como que eu faço para distribuir isso de uma forma mais leve e tranquila, né? Então, essa é a nossa proposta quando a gente fala de elaborar esse tempo aí da melhor forma. Essas próximas 3 semanas também são importantes, Marcela, para a gente rever um pouco o nosso relacionamento com as pessoas. Foi um ano muito complicado, né, politicamente falando, foi um ano de uma polarização muito grande, né, as pessoas brigando em redes sociais, e postavam uma coisa de um político, uma coisa de outro político, e brigavam entre elas, parente brigando entre si, foi uma loucura, né? Então é um ano também da gente rever as semanas da gente rever essa relação também com o outro e repensar um pouco. Sim, sim, com certeza. Nós temos alguns pilares que nos sustentam, e um deles é o nosso relacionamento social. Quando a gente sente que está socialmente, no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito social mesmo, no nosso dia a dia, uma relação mais saudável, a gente consegue responder isso de uma forma mais saudável. Quando ele está muito complexo e agitado e turbulento, nós vamos responder dessa forma também. Então, a pessoa ela pode ficar mais triste, até com uma depressão ou uma ansiedade. Fazendo um paralelo a essa questão dos conteúdos que você falou, realmente, a gente vive uma fase que o acesso a muitas informações chega muito rápido. E dependendo de como chega, a gente acaba repassando essas informações a partir de um ponto de vista que a gente observou, mas o outro, às vezes, ele recebeu essa informação com outro ponto de vista. E se eu não me permitir acolher e entender e respeitar o outro dentro do ponto de vista dele, impor a minha forma, aí sim, esses conflitos na relação, eles podem ocorrer. Então, eu acredito que eu preciso avaliar, sim, o meu próprio ponto de vista, essa informação que chega através da minha fonte, e sim avaliar essa informação que chega a partir dessa outra pessoa que eu também considero dentro do meu nível social, para que justamente eu consiga respeitá-lo e lidar com as suas opiniões, com a sua forma de ver, de pensar, de sentir. Marcela, só para a gente encerrar, você acha que esse aparelhinho aqui é o, entre aspas, culpado de tudo isso? A gente precisa aprender a lidar com ele para também equilibrar um pouco mais, ter uma vida muito mais equilibrada? Na sua opinião como psicóloga? Sim, sim, eu até coloquei isso como uma dica minha no livro, que a gente precisa de vez em quando se desconectar, são tantas informações nas redes sociais, mas e a minha própria informação, né? Então, quando eu me desconecto, fico ali offline, né? Não estou visível, estou offline, estou vivendo o meu momento. Então, a hora que eu estou elaborando o meu planejamento do meu dia, as minhas ações, qual que é a minha opinião e posição sobre o que eu preciso fazer, automaticamente eu vou conseguir me concentrar melhor, meu dia vai render melhor. E ali, num determinado momento, eu retomo ali os contatos, me atualizo, enfim, respondo o que eu tiver que responder. Agora, que isso não fique uma dependência, né, de eu ter que estar ali o tempo todo e com isso me prejudicando aí nas minhas demais atividades. Marcela, você tem o seu livro aí para a gente mostrar? O livro da Marcela se chama Receita Emocional para Tempos de Crise. Você tem o livrinho aí para a gente dar uma olhada? Tenho. Por favor, sim. vamos mostrar a capa então do livro. Tá aí, ó. Receita, acho, mais para cá. Mais pro centro. Aí, ó. Não, pode colocar na sua cara, Marcela, rapidinho. Põe na sua cara, isso, pronto, só pra gente ver. Receita Emocional para Tempos de Crise, tá aí, que é da Marcela Bezerra Dias, psicóloga. Ela escreveu esse livro. E a gente precisa se cuidar. Como a gente esquece disso, né? E você sabe que eu estava falando do celular, né? Eu fiz essa pergunta do celular e você falou sobre, a gente tentar se equilibrar um pouco. Mas é muito engraçada a sensação de que se a gente não olha no celular, eu, pelo menos, tenho essa impressão, e eu acho que muita gente também tem essa impressão, de que está perdendo alguma coisa, né? De que a vida está acontecendo, porque a gente acha que tudo que acontece através da tela do celular, e se a gente não acompanha, a gente não sabe o que aconteceu com o artista, com a notícia, no Brasil, se aconteceu uma promoção. É tudo isso, né, Marcela, junto? Então a gente precisa se equilibrar mesmo nesse sentido de falar, calma,
tá tudo certo. A gente pode voltar a ver a tela do celular daqui 2 horas, daqui 1 hora, que nada de extraordinário vai acontecer, né? Exatamente. É claro que, assim, algumas profissões, elas evidenciam mais esse contato, né? Por exemplo, a área de comunicação é uma área que Pois acaba é. estimulando muito esse uso aí excessivo por ser realmente uma ferramenta de trabalho. Mas eu acredito na experiência que a gente vai adquirindo, então a gente consegue rapidamente, mesmo que eu fique um tempo sem acessar essas redes, ao acessar, por eu já ter toda uma experiência, uma visão, já saber filtrar quais são as redes que eu preciso de fato ter as minhas informações, rapidamente eu consigo retomar e entre aspas, não vou perder nada, né, das informações que foram colocadas. Então, eu preciso sim tomar esse cuidado, porque se eu não der essa pausa, realmente aí pode vir sim gerar algum tipo de transtorno mesmo. Esse transtorno de ansiedade, de estar o tempo todo querendo prever esse futuro, com medo desse futuro, né, do que me espera, pode gerar aí um estresse, uma fadiga, enfim, síndrome do pensamento acelerado, entre tantas outras coisas. Então, o equilíbrio, quando a gente, até a proposta aqui da capa é essa, né? Tem um equilíbrio entre a mente e o coração. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa buscar ter esse equilíbrio. Será que quais estão sendo os benefícios e os malefícios? Como é que eu faço para equilibrar isso de uma forma que possa ser positivo para mim, para minha escolha profissional e para onde eu estiver? É isso aí. Marcela Bezerra Dias, psicóloga, lançou o livro Receita Emocional para Tempos de Crise. Você pode encontrar até na Amazon. Tem, não tem? Eu sempre falo da Amazon, Tem que é a mais sim. conhecida, a mais famosa, e acho que é mais fácil de todo mundo comprar. E tem frete grátis ainda. Olha, vou ganhar um Prime grátis aqui. Tem frete grátis, olha que maravilhoso. Então, Receita Emocional para Tempos de Crise, da Marcela Bezerra Dias. Marcela, eu agradeço a você. Muitíssimo obrigado pelas dicas. Tomara que a gente tenha começado a ajudar as pessoas que estão assistindo a gente, nem que seja o início, né? O início de uma ajuda para esse fim de ano. Obrigado, viu, Marcela? Eu que agradeço, né? E você sempre ajuda. Sua fala, ela é sempre muito acolhedora, a gente observa isso. Você se coloca aqui no nosso lugar de telespectador, se coloca na fase que a gente está, busca sempre enviar aí mensagens positivas. Já iniciou o programa hoje falando desses pensamentos positivos, e a gente sempre acolhe isso aqui da melhor forma, né? Estamos muito bem acompanhados e desejo aí para todos um excelente final de ano, que a gente consiga realmente aí conseguir ter o equilíbrio das nossas emoções para que a gente viva aí os dias mais felizes. Obrigado, Marcela. Bom fim de ano para você. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.